Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e meu desejo é que a poderosa paz do nosso Senhor e Salvador permaneça sobre a sua vida e a sua casa. Amigos, o que eu vou mostrar para vocês aqui, talvez, para algumas pessoas, eu acredito que seja um número pequeno de pessoas, não vai ser nada demais, não vai significar nada. Vamos dizer, são só caraminholas da cabeça do Bittencourt. É uma viagem da maionese, é uma forçação de barra na cabeça do Rafael e etc. Mas, como eu estou lidando com algo que é muito grande, nós estamos falando do cancelamento da cultura cristã, da perseguição cristã no mundo inteiro. Eu tenho certeza que a maioria esmagadora de vocês vão comentar aqui embaixo que é fato. Isso é sinal de que eles vão restringir, primeiro, o evangelismo, porque o evangelismo é assédio religioso, é intolerância religiosa, vão impedir você de pregar a palavra de Deus publicamente, porque isso se torna um assédio às outras religiões, você se torna um intolerante, porque você quer converter o outro a Cristo. Então você não está respeitando a religião do outro, eu já fiz vídeo sobre isso, eu já alertei sobre isso, estou 3 anos falando continuamente sobre o avanço do cancelamento da cultura cristã, e o intuito central é impedir, limitar e impedir a pregação do evangelho. E muitos de vocês vão lembrar dos vídeos que eu estou expondo aqui. É o seguinte, algumas pessoas, quando se fala em cancelamento cristão, perseguição cristã, aqui no Brasil, nas grandes democracias, que o Brasil já não é uma grande democracia, por isso que eu falei no Brasil e nas grandes democracias, no Brasil, algumas pessoas estão dizendo assim, não existe negócio de perseguição cristã, porque elas estão imaginando guilhotinas, coliseus, elas estão imaginando jogar aos leões, ser cortado ao meio, serrado ao meio, crucificado de cabeça para baixo. Elas estão imaginando perseguição cristã como existe nos países da África, como no Congo, como na Nigéria, como na Eritreia, como existe na Índia, como existe na China. Então, estão pensando nesses regimes, nesse tipo de perseguição. Só que a perseguição no Ocidente, a perseguição nos países democráticos, entre aspas, né, vem por um outro viés, vem pelo politicamente correto, vem por uma ideologia, vem pela uma inversão doutrinária, vem pela prostituição teológica, cancelando a cultura cristã em nome do respeito ao outro, etc. Vou mostrar algo para vocês aqui, está no governo, no Instagram do governo do estado da Bahia, o Instagram oficial do governo do estado da Bahia. E antes de eu mostrar para você a publicação que eles fizeram, e você tem que acender aqui um farol de alerta, um sinal de alerta para todo mundo espalhar esse vídeo, porque não é só o Facebook que vai marcar sua publicação dando glória a Deus como discurso de ódio. Não são somente publicações suas, né, falando sobre as entidades apresentadas no carnaval, e você fazer críticas munido das escrituras sagradas, e aí você será processado, né? Será cancelado, perseguido como eu fui, como muitos irmãos, pastores foram, porque denunciaram o carnaval, denunciaram a tomada dos céus do Brasil por uma entidade, por um principado, e as pessoas acham que não tem nada demais. Pois vamos lá, então compartilhe isso ao máximo possível. Olha aqui, ó. Eu estou no perfil, né, do Instagram do governo da Bahia, e olha o que eles publicaram, e eu tomei conhecimento através do Portal do Trono. Olha isso aqui, ó. Estou mostrando para você que é o perfil oficial, tá? Algumas pessoas vão achar que não é nada demais, né? Então, Bahia vende. Bahia vende religião, Bahia vende turismo, além de outras cositas mais, né? E uma coisa que a Bahia está apresentando, que a priori tem um discurso maravilhoso, muito bonita, a envelopagem é purpurinada, é muito bonitinha, ela é inclusiva, ela é tolerante, mas ela esconde algo que eu já vou falar para você, do que tentaram aprovar aqui no ano passado no Rio de Janeiro, e eu fui o primeiro a dar a cara, a bater de frente, e o deputado que tentou aprovar o projeto de lei, ele ficou revoltado comigo, pois isso aqui é mais uma, olha só. Ó, você acha que não, mas é intolerância religiosa, sim. Está aqui, né? A foto é de uma pessoa, né? Me parecem ser duas mulheres, carregando tipo de elementos de oferenda de religiões de matriz africana. Correto? Então está aqui. Não sei se é Umbanda, Candomblé, sei lá o que é. Mas são oferendas, entregando a entidades. Irmãos, o que a Bíblia nos ensina? Ou você adora a Deus, ou você adora quem? Ok. Estou, inclusive, com a minha mão sobre a Bíblia. Se qualquer ser humano não tiver um manual de vida, de regra, o que guia ele? Qual o fundamento dele? Bom, eles podem falar o que querem. Você só não pode falar isso aqui, ó, dá uma olhada. Ó. Você precisa encontrar Jesus.
Isso é intolerância religiosa. Não é só Jesus. Leia a legenda, por favor. Não é só Jesus. O princípio básico de todas as religiões é o amor. O que basta é encontrar aquela que te faz bem e que eleve a espiritualidade, afeto entre as pessoas. Então, eu vou grifar isso aqui para você entender. A envelopagem é bonita, o discurso sempre é maravilhoso, mas eu quero que vocês se atenham a isso daqui. Não é só Jesus. Então, se você estiver na rua, olha o precedente que o governo abre. Olha o precedente que querem criar aqui. Olha só. Uma pessoa está evangelizando lá na Bahia, e como já existem em outros lugares do mundo, tá? Países inclusive que eram cristãos, berço de avivamento, espalhou missionários para o mundo inteiro, e a pessoa está pregando, ó, só Jesus salva, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, está na Bíblia. Jesus é o caminho para Deus e você pode ser processado. Por quê? Isto é intolerância religiosa, mas a lei de intolerância religiosa que está tipificada, que tem tipificação, tá? Tem aqui, inclusive eles citam, tá? São crimes previstos de acordo com o Código Penal brasileiro, só que a lei de intolerância religiosa, e eu li quando estava para ser processado, quando fui aquela matéria caluniosa da Mônica Bergamo contra mim, por causa do carnaval e contra outros pastores, eu li a lei de intolerância religiosa e não diz nada sobre isso. Então uma pessoa não pode ser impedida de exercer a sua fé, inclusive a crítica sobre outra religião. Você só não pode fazer isso de modo anônimo, porque a crítica a outra religião apresenta um outro prisma para essa pessoa, para que ela possa mudar de religião ou não. Então o que eles querem fazer? Se você está buscando o amor, se você está buscando a fé, tá tudo bem, é isso que importa. Então você não pode evangelizar ninguém, porque isso é intolerância. Então você falar para alguém na rua, olha, você precisa encontrar a Jesus. O que cabe precedente? Da pessoa ser processada. Da pessoa ser processada criminalmente. Como eu mostrei aqui para vocês, e não é uma viagem da minha cabeça, do Matthew Greek, que é um cristão, ex-ativista do movimento LGB e por aí vai, do arco-íris. Ele era ex-ativista, ele se converteu a Cristo. Ele foi num programa, num podcast, e ele falou da sua experiência de conversão, ele falou que ele era um ativista desse culto do arco-íris. E aí a Corte Criminal de Malta o processou. Ele poderia ser preso, o processo está rolando. Vejam, aqui no Brasil vai significar o quê? Está aqui. Aí vem a envelopagem, ó. Tem aqui, ó. Tá vendo? Então, você precisa respeitar o outro. Isso é o quê? Não pode mais evangelizar? Você não pode mais falar que Jesus perdoa? Você não pode mais falar que Jesus salva porque eles já estão salvos, é isso? Se você falar que uma pessoa que não aceitar Jesus está condenada ao inferno, a Bíblia te diz isso. A Bíblia nos diz. Jesus nos disse. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. A Bíblia fala, inclusive, que aqueles que aceitaram a marca da besta serão condenados ao lago de fogo e não terão perdão. Não tem direito a perdão. Então, se você falar isso durante uma pregação, se você falar isso na rua, o governo entenderá, o Ministério Público vai entender que você está cometendo assédio religioso, você está cometendo intolerância religiosa, é isso, e vai te processar, vai te investigar, vai te prender. É esse caminho que nós estamos vislumbrando em um país de maioria cristã. Mas são cristãos que deram legalidade, são cristãos que ficaram acuados, são cristãos que não tomaram a cultura, são cristãos que, infelizmente, irmãos, nós crescemos em número, mas perdemos em relevância na sociedade, porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Esse é um fato. E está aqui. Agora vem a envelopagem, o que eu falei para você. Aí mostra outras coisas. É de gesso, não vai te ouvir. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Ó. Macumba é coisa do Satanás. Crente ou quente? Como se um crente achasse que uma expressão dessa que está dentro da brincadeira cristã, se isso aqui vai ser ofensivo, é envelopagem. Para dizer que ele está se importando com um cristão. Está nada. Não está nada. Isso lá é religião. Vale reforçar, inclusive, intolerância religiosa é crime. E aqui ele cita o dispositivo legal, o número da lei e etc. Bom, enfim, quero que vocês olhem para isso daqui e percebam que sempre vem, né, esse monstro vem com um sapatinho de lã, e esse sapatinho de lã, ele recebe muito aplauso da mídia, da classe política, ele recebe muito aplauso, inclusive, das pessoas que se dizem defensoras, né, defensoras do amor, né, da inclusão e etc. Só lembrem, aqui no Rio de Janeiro, um deputado, ele quis aprovar no ano passado ou no ano retrasado uma lei
que impedia o evangelismo, o culto ao ar livre, porque configuraria assédio religioso. Eu tomei conhecimento desse projeto de lei, já tinha sido pré-aprovado na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Meu irmão, eu esbravejei aqui, eu gritei, todos vocês me atenderam, compartilharam, pô, caiu a pele do cara. Os deputados já tinham ali, já no esquemão ali, na quinta-feira, no recesso, já tinham meio que aprovado, voltaram atrás e derrubaram a pele. Mas o que eles fizeram? Tornaram o altar de Zé Pelinda patrimônio do Rio de Janeiro. Agora, se eu não me engano, tornaram o candomblé, colocaram o candomblé no calendário do Rio de Janeiro e agora o governo do Inácio colocou, inclusive, como uma data, criando um dia especial para se celebrar. E aí, meus irmãos? Será que a gente vai olhar para isso? Os caras colocando ali que você falar que Jesus é o caminho, você precisa ir até Jesus, Jesus é o único caminho. Isso é crime? E você vai ver isso e achar normal? Você está vendo normalidade nisso? Você acha que as pessoas que foram presas porque estavam orando em frente a uma clínica de aborto, essa lei começou como? Me diga. Os cristãos que estão sendo perseguidos hoje, que inclusive não se assuste daqui para frente essas coisas crescerem. Mas nós, mesmo sabendo que existem profecias falando sobre a perseguição cristã, nós não podemos olhar para essas coisas e ficarmos quietos. Não podemos olhar para essas coisas e vermos normalidade. Nós temos que falar, nós temos que pressionar, nós temos que usar os recursos que temos, nós temos que usar ainda o mínimo de alcance que temos nas redes sociais, porque eles jogam a gente nas sombras, escondem as nossas contas, reduzem o alcance, mas ainda assim, se a gente compartilhar, falar para um, falar para outro, pega a matéria, mostra, gere discussão, gere fóruns, façam lives, apresentem conteúdos, rebatam essa informação, pressionem a classe política, não aceitem ser a maioria quietinha. Vocês precisam ser a maioria que sabem do seu valor, estão debaixo da lei, estão com princípio e têm autoridade espiritual, força espiritual para rebater as obras das trevas, porque isso é obra das trevas. A visão maior, o objetivo maior é impedir o evangelismo e limitar o acesso dos perdidos ao reino de Deus. Porque, no final de tudo, é uma batalha por adoração. É impedir as pessoas de conhecerem a Cristo. Isso tudo sendo feito em nome do amor, em nome da tolerância. Então, aqueles que esperam, ou que dizem que não há perseguição cristã, ou que esperam que a perseguição cristã vão ser guilhotinas nas praças, esqueçam, porque as guilhotinas são culturais, são filosóficas, sociológicas, e estão acontecendo aqui, inclusive doutrinárias. Vocês estão vendo isso acontecer. Eu digo para vocês, estou aqui bradando mesmo. Espero que você dê um brado aí junto comigo, fazendo esse vídeo alcançar o máximo de pessoas possíveis. O que você achou? Você vê normalidade nisso? Eu não vejo. Paro por aqui. Tchau, tchau.